Olá, eu sou Antônio da quarta fase de Direito da UNESC e hoje em nossa videoaula nós vamos falar sobre as obrigações do Código Civil. E nosso tópico principal vamos falar sobre daqueles a quem se deve pagar. Vamos ao Código. Segundo o artigo 308 do Código Civil diz: o pagamento deve ser feito ao credor. Esse pagamento deve ser feito diretamente ao credor, então assim chamado accipiens. A segunda parte do nosso código fala aqui, ou a quem de direito represente. Podemos citar o pai que representa um filho, em virtude do filho ser incapaz e ter um crédito a receber. A terceira parte do código diz, só vale depois de por ele ratificado. Isso significa o quê? Depois de confirmado pelo próprio credor que foi efetivamente paga a obrigação. E a última parte, tanto quanto reverter em seu proveito. Podemos citar um cheque. Depois do cheque compensado, o credor pode, de forma a mostrar com extrato de que realmente a quitação foi feita e não existe mais obrigação nenhuma. Irei comentar sobre o artigo 309 do Código Civil. O pagamento feito de boa-fé ao credor é válido, ainda que provado depois que não era o credor. O credor putativo é aquele que se apresenta aos olhos de todos como sendo o credor verdadeiro. Seria o caso do herdeiro aparente. Citando um exemplo para melhor entendimento de todos, o único herdeiro de uma pessoa abandonada e que veio a falecer é o seu sobrinho. O pagamento feito a ele é válido, feito de boa fé. Mesmo que se apure posteriormente ter o de cujos em disposição de última vontade, nomeado outra pessoa como seu herdeiro. Os requisitos para a validade dos atos que a princípio seriam nulos são boa fé e a excusabilidade de erro para exoneração do devedor. Olá, eu vou falar sobre o artigo 310 do Código Civil. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu. Bom, primeiro, vamos tentar entender o que seria o pagamento feito cientemente ao credor incapaz de quitar. Significa fazer um pagamento a alguém que seja incapaz de dar a quitação à dívida por motivos legais, como um menor. Por exemplo, pagar uma dívida ao filho menor de idade do credor, sabendo de sua condição de incapaz. Essa é a prerrogativa básica. Esse pagamento ele só será válido se o devedor provar de alguma forma que o valor efetivamente foi recebido pelo credor. Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção da resultante. De modo geral, explicando o artigo, trata-se do representante convencional, o qual foi designado pelo credor para representá-lo e promover a quitação, ou seja, receber o dinheiro ou o que venha representar a quitação. Existem 3 tipos de categorias para representantes. 1. Legal. 2. Judicial. E 3. Convencional. O representante 1, ou seja, o representante legal, é aquele que é instituído pela lei, como ocorre com os pais e tutores. O representante número 2, ou seja, o judicial, ele é definido em juízo, como, por exemplo, os curadores. E, por fim, o representante número 3, ou seja, o convencional. Este último é definido pelo próprio credor.
Conforme o artigo 312 do Código Civil, que diz: se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado a penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra eles, que poderão constranger o devedor a pagar novamente, ou de novo, ficando ressalvado o regresso contra o credor. O artigo 312 nada mais é do que a penhora no rosto dos autos. Para que fique mais claro aos nossos colegas, vamos citar um exemplo da vida real, em que um marido e uma mulher se separam, se divorciam, porém possuem filhos pequenos. O marido da então antiga esposa tem um crédito a receber, move contra uma empresa X. Depois do processo a rolar, esse dinheiro já está à disposição então do credor, antigo marido da esposa. Porém, durante esse trâmite, a esposa move uma ação de alimentos contra o ex-marido. Sabendo da situação, o juiz então intima e penhora esse dinheiro e intima essa empresa X a não pagar ao credor A. Pois, depois de intimada essa empresa, o dinheiro é penhorado. Caso essa empresa pague ao credor A e não a esposa, então, a ex-esposa do credor, ele vai pagar duas vezes, porque o mal pagador paga duas vezes. Então, esse artigo 312 significa isso, que a empresa que deve um dinheiro a cidadão A, que tinha uma dívida com a esposa B, o juiz determina, intima essa empresa, faz a penhora. Mesmo sabendo, intimado e sabendo da penhora, essa empresa efetua o crédito ao credor, ao antigo esposo. Ela vai ter que pagar duas vezes, porque ela foi uma má pagadora, ela tinha sido intimada. É isso que diz o artigo 312 do Código Civil.